muito em breve viver nesse lugar. Ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o programa Semeando a Palavra nesta manhã maravilhosa, manhã de quarta-feira, hoje dia 6 de janeiro de 2021. Está no ar o seu, o meu, nosso programa Semeando a Palavra nesta oportunidade. Bom dia, povo de Deus. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse
motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar. É ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Graças a Deus, você ouviu aí esta linda canção, É Meu Lar, e muito em breve nós vamos estar aí em outro paraíso, né? Na verdade, no verdadeiro paraíso, né? Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, você que está ao vivo conosco pelo Facebook, nós já temos nossos irmãos que estão entrando. A irmã Mari Nascimento está dizendo a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. A irmã Givanete Azevedo, paz do Senhor, quero pedir o hino Viúva Sem Nada. Vamos procurar aqui o hino Viúva Sem Nada, irmã Givanete. Paz do Senhor, obrigado pelo carinho da audiência. A irmã Inês Bispo também já está ao vivo conosco, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Irmã Antônia, nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais uma canção que fala do céu. Eu gosto muito do céu e é para lá que eu vou, né, irmão? Então vamos ouvir aí, Muito Além do Sol. Eu ofereço para todas as irmãs que estão ao vivo conosco. Preste atenção na letra desta canção, irmãos. Neste mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória tenho uma mansão. Com minha alma triste em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol.
enfrentando provas, dores, tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo a real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens. Quero oferecer-vos na eterna Sião, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além. Graças a Deus, muito em breve nós estaremos em um lugar muito além do sol. Meus queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro, o ano é 2021. Você está na melhor companhia, Rádio Atalaia. Falamos ao vivo do nosso templo sede, diretamente de Tangará da Serra, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nesta manhã nós estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Aí o pedido da nossa irmã Viúva Sem Nada agora ao vivo para você. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava meios, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada,
povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Ai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Larga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Graças a Deus, você ouviu na íntegra Daniel e Samuel cantando Viúva Sem Nada. Eu quero ministrar nessa manhã sobre a tua vida uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande virada para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Em no nome de Jesus Cristo, nós ministramos o poder de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém? Irmãos, hoje seria nossa manhã de clamor e oração. Amém, irmãos? Não esqueci, né? Mas ontem nós iniciamos aqui um estudo sobre a pessoa do Espírito Santo e eu preciso concluir hoje, tá bom, irmãos? Eu quero pedir aos irmãos compartilhar essa transmissão, por gentileza. Nós vamos concluir hoje, na medida do possível, né? A aula de ontem, que é a pessoa do Espírito Santo, é o tema desse trimestre. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo.
Meus irmãos, antes de mais nada, com a graça de Deus, chegamos a mais um ano novo. A minha oração é que renovemos nossas forças e sirvamos ao Senhor com toda a alegria possível, até porque a alegria, ela é um fruto do Espírito Santo, conforme registrado aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. O Espírito, que é o tema de estudo da nossa primeira lição de 2021, e em muitas outras aulas na escola dominical no domingo de manhã. E nesta primeira lição traz noções introdutórias a respeito da pneumatologia. O que é, irmão Eliel, a pneumatologia? A pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Então nós vamos observar que o tema geral do trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, e nós, pentecostais, amamos o Espírito Santo. Nós somos um povo trinitariano, ou seja, nós cremos, adoramos e nos relacionamos com a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não existiria Espírito Santo se não existisse o Pai, e assim por diante. Então nós cremos, nós adoramos e nós nos relacionamos com a Trindade. O único que é Deus de eternidade a eternidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa real. É preciso os irmãos entenderem o que eu disse aqui ontem, na aula de ontem. O Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa não é fictícia. Não é uma pessoa fictícia. O Espírito Santo é uma realidade. O Espírito Santo existe. É verdade que você não vê a pessoa do Espírito Santo, mas você pode sentir, você pode ver o agir do Espírito Santo, e nós já citamos aqui ontem alguns exemplos das ações do Espírito Santo na vida do homem, na vida do mundo, na vida no mundo e na vida da igreja. Então, que fique bem claro nesta manhã que o Espírito Santo é uma pessoa real, né? Existe a pessoa do Espírito Santo, ela está sempre se manifestando em nosso meio, conforme o Senhor prometeu em Joel. Quer ver? Vamos ler a palavra de Deus? O Senhor fez uma promessa no livro de Joel. Abra sua Bíblia comigo. Joel, capítulo de número 2. É importante que você pegue a sua Bíblia para nós acompanharmos aqui essa aula nesta manhã. Joel, capítulo 2, 28 e 29. Olha a promessa que o Senhor fez no livro de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então nós vemos aqui uma promessa que o Senhor faz através do profeta Joel no capítulo de número 2, que o Senhor derramaria. Irmão Eliel, isso de fato aconteceu. Com certeza, se você for ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Senhor derrama do Espírito dele sobre toda a igreja. Se nós formos observar no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era dado sobre medida. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado, repartido como porções. Mas quando Jesus veio ao mundo através do nosso Deus, Jesus faz agora uma promessa: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Eis que enviarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Consolador. Então, quando agora o Espírito Santo vem sobre a igreja, está se cumprindo o que Joel escreveu. E há de ser que depois do quê? Depois que consumasse a vida de Jesus, depois que Jesus se entregasse na cruz do Calvário, depois que Jesus morresse pela humanidade. Então, quer dizer que antes de Jesus não existia Espírito Santo?
Irmão, antes da formação do homem, já existia o Espírito Santo. Desde a eternidade já existia o Espírito Santo. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo, para você compreender melhor. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1. Olha o que a Bíblia registra para nós. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes de o homem existir, já existia o Espírito Santo. Irmão Eliel, e o Espírito Santo vai até onde? Ele vai até a eternidade. Amém, irmãos? Então, quando nós lemos o primeiro livro, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nesse texto bíblico fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação. Mesmo quando a terra ainda era vazia, mesmo quando a terra não tinha forma, ali já estava o Espírito de Deus agindo e movendo-se. Em certo sentido, nós também somos terra. Por quê, irmão Eliel? Porque fomos tirados do pó da terra. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, você vai ler e compreender isso que eu estou dizendo. A Bíblia registra: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou aos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, em certo sentido, nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Mas o que eu quero que você entenda aqui nesta manhã: antes de Cristo entrar em nossa vida, éramos sem forma, éramos vazios. Porém, quando Cristo entrou em nossa vida, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito, conforme 1 Coríntios 3:16. Agora, não somos mais vazios, somos cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus se move agora sobre a nossa vida, e não mais sobre as águas. Podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra. Por exemplo, 3 períodos do Espírito Santo na terra. O primeiro período do Espírito Santo é o mover do Espírito Santo da criação do mundo até a pessoa de Jesus Cristo. Vamos repetir? O primeiro período do Espírito Santo na terra está do mover do Espírito Santo da criação até a pessoa de Jesus Cristo. Então, da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, de sacerdotes, juízes, profetas, reis. Neste período, meus queridos irmãos, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, capacitando pessoas para liderar o povo, capacitando pessoas para exortar. Por exemplo, o Espírito Santo capacitou José para ser um ótimo administrador e administrar o Egito. Os engenheiros da construção do tabernáculo foram orientados pelo Espírito Santo de Deus. Moisés e seus auxiliares para conduzir o povo de Israel. Quem foi que deu graça e sabedoria a Moisés? Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Por exemplo, capacitou também Josué para este ser o sucessor de Moisés e liderar o povo. Os juízes, por exemplo, para julgar Israel. Os reis para governar Israel. Os profetas para advertir e orientar Israel. Então, a primeira fase do mover do Espírito Santo está da criação até a pessoa de Jesus Cristo. Amém? O mover do Espírito Santo de Cristo é a segunda fase, até o Pentecostes, em Atos dos Apóstolos. Do nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo agiu por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo que Jesus fez por ocasião, Ele fez por ocasião de seu ministério, foi orientado pela ação do Espírito Santo. Jesus, para começo de história,
foi gerado pelo próprio Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus capítulo 1. Jesus teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Jesus expulsava demônios, não por ele, mas pelo Espírito de Deus. Jesus venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Jesus pregava porque estava cheio do Espírito Santo. E agora Jesus faz uma promessa em João 14:16, a qual nós lemos aqui ontem. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco, não somente conosco, mas para habitar na vida do ser humano, na vida do homem, para habitar em nós. E esta promessa está valendo até quando, irmão Eliel? Esta promessa está valendo. Vamos ler João, capítulo de número 14. Para os irmãos ficar marcado nessa manhã, nós vamos concluir a aula sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Olha a promessa que Jesus faz no Evangelho de João 14, versículo 16 e versículo de número 17. Olha lá. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará onde, irmão Eliel? Estará em vós. Vós tendes o Espírito de Deus, irmãos. Vós tendes em vós o Espírito de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito, teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus, fez a obra expulsando o demônio, curando os enfermos e leprosos e doentes pelo Espírito de Deus. E quando Jesus se entregou, isso aqui é lindo demais o que eu vou dizer. Quando Jesus se entregou para realizar a obra da redenção pelo Espírito eterno, foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, ascendeu aos céus depois de dar por meio do Espírito Santo o comissionamento aos seus apóstolos. Jesus veio ao mundo através do Espírito Santo, teve o seu ministério frutífero e aprovado pelo Espírito Santo, morreu na cruz cheio do Espírito Santo e ressuscitou cheio do Espírito Santo. E quando ainda aparece, depois de ressuscitado, ainda está cheio do Espírito Santo. O terceiro período do Espírito Santo é o mover do Espírito Santo do Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem habitado na igreja de forma sobrenatural, a qual é o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita individualmente em cada pessoa, em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. É verdade, é. O que eu vou dizer aqui não é novidade para ninguém. Existem algumas pessoas se intitulando crentes, apóstolos, profetas, pastores, bispos, sacerdotes e assim por diante. Eles não querem ser usados pelo Espírito Santo. Eles querem usar o Espírito Santo. E o Espírito Santo eu não tenho como usar ele. Eu não consigo usar o Espírito Santo. Na verdade, é ele quem nos usa. É ele quem nos capacita. É ele quem nos ensina. É ele quem nos dá alegria. É o Espírito Santo que nos dá graça. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É ele que nos dá a revelação da palavra. É ele que fala com a igreja.
Quando alguém está com o microfone na mão, não é aquela pessoa que está falando, mas é o próprio Deus através do Espírito Santo dele. E eu tenho observado, infelizmente, isso com frequência. Pessoas querendo forçar algo contra a vontade do Espírito de Deus, contra a vontade de Deus. Você não consegue usar o Espírito Santo, até porque o nome já diz Espírito Santo. Mas se você for uma pessoa crente, se você for uma pessoa de caráter espiritual alibado, se você for uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, se o seu altar estiver pronto, consertado, é claro que o Espírito Santo tem sede de usar você, irmã. É claro que Deus vai autorizar o Espírito Santo a usar você, irmão. Os irmãos estão entendendo? Então, desde o Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem habitado na igreja de forma sobrenatural. Por quê, irmão Eliel? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nenhum corpo vive sem respirar. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. É verdade que agora com esta enfermidade, quando para a respiração de alguém, é levado para o hospital, colocado no oxigênio, mas é um oxigênio artificial. A pessoa está ali entubada, está respirando artificialmente, ela nem sabe o que está acontecendo, ela está inerte, ela está em outro mundo, ela está em coma, ela está respirando artificialmente. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, ela não tem como respirar artificialmente. O oxigênio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nenhuma denominação conhecida como igreja sobrevive sem o Espírito Santo. É impossível um lugar, um ambiente chamado noiva de Cristo, igreja do Senhor, viver sem o Espírito Santo de Deus. A igreja não sobrevive sem a presença do Espírito de Deus. Nós não conseguiríamos viver. Eu não estaria aqui falando para vocês nesta manhã se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem habitado no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O Espírito foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes, cumprindo a promessa do Pai a que Jesus se referiu em Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito capacitou individualmente cada crente, guiou a igreja primitiva na evangelização do mundo e distribuiu os dons espirituais à igreja de Cristo. Eu preciso dizer algo aqui, irmão. Eu não sei se tem muitas pessoas me ouvindo, mas vai ficar gravado o que eu vou dizer aqui agora. Os irmãos sabiam que tem crente que ele é dono dos dons espirituais? Os irmãos acreditam que tem pastor que acha que ele é dono dos dons espirituais? Tem presbíteros, evangelistas, pastores, diáconos, eles pensam que eles são donos dos dons espirituais. Grande tolice, grande engano. Homem nenhum, pessoa alguma é dono, seja ele dom de revelação, dom de profecia, seja ele qual for o dom,
é dado para a igreja. Deus não dá dom para obreiro. Deus reparte os dons para a igreja. Que fique bem claro. Porque tem alguns aí, eu já vi isso muito perto de nós, dentro das nossas igrejas, que quando Deus usa ele, primeiro, irmão, Deus não usa ninguém porque o camarada, ele é o cara, ele é bom. Não. Deus usa pela sua grande bondade e misericórdia. Se Deus não quiser, nós não cantamos, não oramos, não pregamos, não fazemos nada. Deus usa porque Ele quer falar com alguém. Deus usa porque Ele quer despertar o povo. Deus usa porque Ele quer avivar a noiva. Deus não usa porque você tem um curso avançado, doutorado, mestrado em teologia. Não! Deus não usa o evangelista, o obreiro, o pastor, o dirigente, porque ele tem um carro importado na garagem. Não! Deus não usa a irmã porque a irmã é professora graduada, é do curso de doutorado e direito, faculdade e outras coisas. Não! Deus usa porque Ele quer falar com a igreja, Ele quer exortar o seu povo, Ele quer avivar a obra, Ele precisa corrigir algo, e Ele é grande em misericórdia, em bondade, em sabedoria, Ele é dono de tudo e de todas as coisas. É por isso que Deus usa alguém. Tem umas pessoas, irmãos, e isso me deixa triste demais. Se eu fico triste quando vejo essas coisas, imagine o coração de Deus, irmão. Eu vou repetir aqui: Deus não dá dom para ninguém. O dom é dado para a igreja. O corpo de Cristo precisa dos dons espirituais. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 12. Aqui eu falo e provo dentro da palavra, viu, irmãos? Eu falo e provo dentro à luz da palavra. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4 até o 11. Vamos ler. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está entendendo, irmão? Eu vou repetir. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12, versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus não vai capacitar uma pessoa com os dons espirituais para ele mostrar que ele é o bambambam dentro da igreja. Até porque se ele fizer isso, Deus toma dele e dá para um que tem mais capacidade do que ele. E eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Portanto, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outra o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer quem? A igreja. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo só, assim é Cristo também.
Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu não vou entrar em detalhes, senão já vou ter que entrar em outro estudo aqui, que é sobre os dons espirituais. E o tema não é esse. O tema aqui é a pessoa do Espírito Santo. Então o Senhor distribuiu os dons espirituais à igreja de Cristo. O Espírito gera nos crentes do seu fruto, sela o crente para o dia da redenção, alerta a igreja sobre os últimos tempos, exorta, adverte, fala constantemente com a igreja de Cristo, prepara a noiva para o encontro com o noivo, e como a igreja anseia para que este encontro aconteça logo. Esse é o papel da pessoa do amado Espírito Santo. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, uma vez que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo quer não só se mover, como também habitar em nosso coração. Ele habita conosco e se move no meio da sua igreja. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, pela bondade e a misericórdia do Senhor, esse trimestre, nós estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar aqui algo dentro da palavra. Tudo que eu falo à luz da palavra. Tá bom, irmãos? Eu falo com convicção dentro da palavra. Você nunca vai vir eu aqui no rádio falando historinha para boi dormir. Não. Todas as vezes que eu chegar aqui no rádio ou no púlpito da igreja, nós estamos orientados pelo Espírito Santo à luz da palavra. E eu quero falar nesta manhã sobre os pecados. Abra sua Bíblia. Quando eu estiver aqui no rádio, é bom os irmãos pegar a Bíblia. Nós aprendemos ontem aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Vamos recapitular a aula de ontem aqui rapidamente? Então, se o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala. Nós lemos aqui os versículos que provam isso. Ele intercede, ele testifica, ele ama, ele ensina, ele revela, ele escolhe, ele guia. O Espírito Santo, como uma pessoa, tem vontade, ele lidera, ele julga, ele convence, ele lembra. Ele pode mentir? Não. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode orientar. E assim por diante. Hoje, eu quero falar sobre pecados contra o Espírito Santo. Mas, irmão, eu aprendi que é só um pecado, que é o blasfêmia. Não, irmão. Além da blasfêmia contra o Espírito Santo, considerado o mais grave dos pecados, há outros tipos de ofensas contra o Espírito Santo. Vamos lá? Caneta e papel na mão. Resistir ao Espírito Santo é um dos pecados contra o Espírito Santo. Este foi o pecado que caracterizou os filhos de Israel, quer no Antigo ou quer no Novo Testamento. Mas, irmão, ele é o que significa resistir ao Espírito Santo. Significa opor-se consciente e premeditadamente contra a ação e a santificação do Espírito. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vamos ler a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 7. Abre a sua Bíblia, irmão. Atos, capítulo de número 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim
vós sois como vossos pais. Amém, irmãos? Então, resistir ao Espírito Santo deixa o Espírito Santo triste. Opor-se, ou seja, colocar contra o Espírito Santo, você está deixando o Espírito Santo triste. Outro pecado contra o Espírito Santo é entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é colocar-se contra, é opor-se a ele, é ignorar a vontade do Espírito Santo e adotar o mundo como norma de vida. Irmão, presta atenção. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus está depositando em nós o Espírito dele. Presta atenção. Você que já nasceu dentro do berço evangélico, amém. Mas uma pessoa que é lá do mundo e vem cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de pecado, cheio de impureza, cheio de imundícia, ele aceita Jesus agora. Até o dia que ele, antes de aceitar Jesus, quem comandava ele era o espírito do mundo. Quem é o espírito do mundo? Satanás e os seus demônios. Mas quando uma pessoa aceita Jesus agora, quem controla ele, domina ele, não é mais o espírito do mundo, é o Espírito Santo. Então, quando eu se oponho ao Espírito Santo, eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu estou ignorando a vontade dele me dirigir, porque nós não somos dirigidos por nós mesmos, porque agora já não faço mais a minha vontade, mas a vontade do Pai que está em mim. Quando eu aceito Jesus, eu preciso ser orientado por ele, eu preciso ser capacitado por ele, eu preciso ser dirigido por ele. Então agora quem comanda os meus pensamentos, o meu coração, as minhas atitudes, é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, Isaías, aleluia, Isaías capítulo 63, se não me foge da memória. Vamos procurar para nós não errarmos, né? Eu gosto de ler. Isaías capítulo 63, versículo 10. Olha o que está escrito. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Amém, irmãos? Então, nós precisamos fazer o que, irmão Eliel? Nós precisamos fazer de tudo para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, versículo de número 30. Abra sua Bíblia, irmão. Acompanhe comigo, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, primeiro, eu não posso resistir ao Espírito Santo. Segundo, eu não posso entristecer o Espírito Santo. Terceiro, isso aqui é o mais comum que a gente vê falar: blasfemar contra o Espírito Santo. Os fariseus diziam grosseiramente que Jesus expulsava os demônios com o poder de Belzebu. Oh, meu Deus! A advertência que lhes dirigiu o Senhor foi mais do que enérgica. Jesus deu uma sentença aos fariseus. E Jesus disse: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. A explicação do sumo sacerdote Eli, ao repreender os seus filhos profanos, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ou seja, quem o defenderá? Então, irmão, blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Hebreus capítulo 10 e 29, vamos ler.
a carta aos Hebreus, capítulo 10 e 29. Eu gosto de citar versículo por versículo, para ninguém vir murmurar aqui e falar que eu estou falando outras coisas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Espírito da graça é quem? O Espírito Santo. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está entendendo aí, irmão? Você está entendendo que o pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão? Você pode não gostar da minha pessoa. Isso aí é normal, é natural. Você pode não gostar da voz da irmã que canta no círculo da oração. Você pode não gostar do obreiro tal, do jovem tal, do pastor tal. E você pode se arrepender e Deus te perdoar. Você pode ir lá na casa dele pedir perdão, se abraçar, chorar junto e ali ter perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aleluia. Oh, aleluia. Irabashudi canta labashai. Iramanda iravasui diribanda suirica labashu. Que Deus nos ajude, irmãos. Irmãos, eu fiz muitas anotações aqui, não vai dar tempo de ler todas, tá bom? Mas o Espírito Santo, como um ser divino, a ansiedade serve para designar o atributo divino segundo o qual um ser existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada fora de si para existir. Ele sempre existiu. O Espírito é eterno. Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo, ele é Deus. Irmão, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Quem é o Espírito Santo, irmão Eliel? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito de Jesus. Ele é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito do seu Filho, conforme Gálatas 4, versículo 6. Ele é o Espírito de vida e da verdade, conforme Romanos 8, versículo 2. Ele é o Espírito da graça e da glória, conforme Hebreus 10, 29. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, conforme Lucas 1 e 35. Ele é o Altíssimo, ele é Criador, ele é eterno, ele é Deus, ele gerou Jesus de Nazaré, ele ressuscitou Jesus no meio dos mortos, conforme 1 Pedro 3,18. Ele está junto com o Pai e com o Filho. Ele é doador de vida, conforme devolveu a Jó no capítulo 33, versículo 4. Ele é inspirador da Bíblia. Ele é o Espírito lá do alto. Ele é quem, irmão? Ele é o Espírito Santo. Ele é Deus. Oh,
Você pode entender um pouquinho nessa manhã, pessoa do Espírito Santo? A declaração de fé das Assembleias de Deus, ao afirmar a adoração ao Espírito Santo, nós, os assembleianos, cremos no Espírito Santo. O Senhor é vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado a glorificar. O Espírito Santo é objeto da nossa fé, oração, é objeto da nossa adoração. O Espírito Santo não é apenas objeto de fé, mas também da nossa oração, da nossa adoração. Conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios 13, versículo 13, sobre a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia mostra que ele é não apenas objeto de nossa fé, mas também de nossa oração e de nossa adoração. Quando você está orando, ele está lá com você, seja no quarto, seja na igreja, aonde você está orando. Oh, glória! O Espírito Santo está lá com você, minha irmã. Aonde você está adorando, seja no coral, na igreja, lavando a louça, limpando a casa, varrendo o quintal, você está adorando. O Espírito Santo está lá com você, minha irmã, porque ele é o objetivo da nossa fé, da nossa adoração. Ele está com você nessa manhã. Alabachou de Ramandiri me canta Alabahai. Aribiana. Ai, Alabachou de que me canta Alabahai. Não tem como falar dele e os olhos não encher de lágrimas. Não tem como estudar sobre ele e não sentir a tua presença. Alabaçude que lebelefaço irica lava. Você está cantando, ele está lá. Quando você está adorando, ele está lá. Quando você está orando, ele está lá. Você não vê, mas ele está lá. Você não o vê, mas pode sentir ele. Pode sentir o toque dele. Porque quando você está triste, ele chega para te alegrar. Quando você está vazio, ele chega para te encher. Quando você está fraco, ele chega para te renovar. Quem é ele? O amado Espírito Santo. Glória! Oh, glória! Portanto, quando adoramos a Deus, estamos glorificando as três pessoas, como bem ensina a harpa cristã número 10. Aleluia! Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao seu Espírito. Glória ao Deus Trino, nossa luz. Você pode adorar o Espírito Santo aqui nessa manhã. Você pode dar um glória a Deus pelo Espírito Santo na tua vida. Você pode dizer: és bem-vindo, Espírito de Deus.
Você pode convidar Ele a entrar na sua casa ainda mais. Você pode convidar Ele a adorar com você nessa manhã. Uma pessoa divina, irmãos, é digna de adoração. É comum dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele glorifica a Cristo. Na verdade, um pensamento equivocado, pois se ele é Deus, nisso por si só, a sua adoração é aceitável. Não existe na fé cristã um Deus de segunda categoria, um que deve ser adorado e outro não. Somos ordenados a adorar a Deus. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras. Ora, o Senhor, o Espírito, se então o Espírito Santo é Deus, como uma pessoa da Trindade, então, ele é digno, aleluia, de adoração. O Espírito Santo possui a natureza da divindade. Ele compartilha os atributos de Deus. Ele não é e nem angélico e nem humano, mas na sua essência ele é divino. Então, portanto, devemos sim adorar o Espírito Santo de Deus. Sendo o Espírito Santo Deus, seria impossível defini-lo ou descrevê-lo em sua plenitude. Por isso, procuramos apenas descrever aqui alguns atributos, bem como suas atividades. Ele continua agindo de maneira atuante e marcante na vida da igreja, na vida dos pecadores e principalmente dos servos de Deus, espalhado por todo o mundo. Ele continua falando, revelando, ele continua animando, renovando forças, renovando vidas, aumentando a fé, renovando esperança. Ele continua curando as almas feridas, ele continua falando no íntimo de cada alma e de cada coração. E aqui nessa manhã eu já posso senti-lo, o toque do amado Espírito Santo na minha alma, alegrando o meu espírito aqui nessa manhã. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus prometeu nos enviar o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo é a terceira pessoa. E essa definição foi dada pelo próprio Jesus. Quando Jesus cita o Espírito Santo como uma pessoa, coexistente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, irmãos, não é uma energia cósmica. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como muitas seitas ensinam. Pelas Escrituras nós aprendemos que o Espírito Santo é representado como um agente pessoal a realizar atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo não é um mero poder ou uma influência iluminadora, como alguns ensinam,
mas sim uma pessoa dotada de inteligência, vontade, emoções, que somente uma pessoa pode ter e sentir. Quando nós se referimos ao Espírito Santo, Jesus usou o pronome de tratamento que só pode ser aplicado a uma pessoa. Em João 16:13, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus usou aqui o pronome de tratamento masculino ele. Como pessoa, irmãos, o Espírito Santo fala. Como pessoa, o Espírito Santo se alegra. Como pessoa, o Espírito Santo guia e ensina. Como pessoa, o Espírito Santo chama e envia outras pessoas, como enviou missionários à obra missionária. Como pessoa, o Espírito Santo tem inteligência e habilidade. Como pessoa, o Espírito Santo ajuda e convence outras pessoas. Como pessoa, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo é o nosso fiel amigo e companheiro e esteve presente em todos os grandes momentos da história humana. Mesmo quando os homens o ignoraram, o que por si só revelam sua natureza mansa e pacífica, o Espírito Santo continua agindo e guiando a igreja do Senhor na terra e convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é simplesmente o glorioso Espírito Santo que nos adestra para a batalha e está preparando a noiva de Cristo para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. O dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habilitar a igreja. Todo o trabalho eficaz que a igreja tem feito tem sido realizado na direção e no poder do Espírito Santo. A incredulidade, a dúvida, a crítica pode atacá-la, mas não pode derrotar o Espírito Santo e nem a igreja de Cristo. A igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, habitada pelo Espírito de Deus, é indestrutível, como o trono de Deus também é indestrutível. Nada pode destruir a igreja de Cristo, porque ela está dotada da glória de Deus, porque ela está dotada do brilho do Espírito Santo de Deus. E se nada pode vencer a igreja de Cristo, que sou eu e você, nada vai calar a voz da noiva, nada vai calar a voz da igreja, porque sobre ela repousa a glória de Deus, sobre a igreja repousa o Espírito de Deus. Aleluia! Glória! Você pode dar glória a Deus nessa manhã por esta palavra, irmãos. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando para os irmãos sobre o Espírito Santo. Eu poderia aqui entrar à noite falando sobre o Espírito Santo. É tema gostoso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo se move através de toda a história. O Espírito Santo é visto em todos os livros da Bíblia. A obra do Espírito Santo é claramente percebida em todas as páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O Espírito Santo atua de diversas maneiras
em sua inspiração é percebida em cada escritor sagrado. Ele age silenciosamente em favor do seu povo, mesmo quando o seu nome não é citado ou percebido. O Espírito Santo tem prazer em glorificar a Cristo. A obra do Espírito Santo aparece mais do que a própria pessoa de Jesus. Quem quer ouvir mais sobre o Espírito Santo, levante a mão. Aleluia. O Espírito Santo, ele é visto em toda a Bíblia, em todas as sagradas Escrituras. No livro de Gênesis, ele é o Espírito da criação. Em Êxodo, ele é o Espírito da redenção. Em Levítico, ele é o Espírito da santidade. Em Números, ele é o Espírito da capacitação dos líderes. Em Deuteronômio, ele é o Espírito renovador da aliança. Em Josué, ele é o Espírito da conquista. Em Juízes, ele é o Espírito libertador que revestia os juízes. Em Ruth, ele é o Espírito remidor. Em 1 Samuel, ele é o Espírito transformador. Em 2 Samuel, ele é o Espírito que escolheu a Davi. Em 1 Reis, ele é o Espírito que repreendia com dureza os pecados dos reis de Israel e Judá. Em 2 Reis, ele é o Espírito que arrebatou Elias e capacitou Eliseu no seu lugar. Em 1 Crônicas, ele é o Espírito que elegeu a linhagem de Davi. Em 2 Crônicas, ele é o Espírito que deu sabedoria a Salomão. Em Esdras, ele é o Espírito de restauração do cativeiro. Em Neemias, ele é o Espírito da reconstrução. Em Esther, ele é o Espírito do livramento. Em Jó, ele é o Espírito da consolação em meio ao sofrimento. Em Salmos, ele é o Espírito de louvor e alegria. Em Provérbios, ele é o Espírito de sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o Espírito que esclarece as perguntas mais difíceis da vida. Em Cantares de Salomão, ele é o Espírito que assopra o amor de Deus no jardim da igreja. Ai, Ramachuribi canta labarraia. Em Isaías, ele é o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito purificador, o Espírito da justiça, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Este é o Espírito Santo de Deus. Você não pode vê-lo. Você não pode pegar. Você não pode apalpar ele. Mas você pode sentir. Em Jeremias, ele é o Espírito que adverte o povo dos seus pecados. Em Lamentações, ele é o Espírito da misericórdia. Em Ezequiel, ele é o Espírito que dá vida aos ossos secos. Em Daniel, ele é o Espírito excelente que estava sobre Daniel e que fazia Daniel interpretar sonhos e que fez Daniel vencer a cova dos leões. Em Oséias, ele é o Espírito que desce como orvalho sobre Israel. Em Joel, ele é o Espírito prometido sobre toda a carne. Em Amós, ele é o Espírito que convoca Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus. Em Obadias, ele é o Espírito que inspira os oráculos de Deus.
Em Jonas, ele é o Espírito que promoveu arrependimento, salvando uma cidade inteira. Em Miqueias, ele é o Espírito que declara o pecado de Israel e anuncia a transgressão de Jacó. Em Naum, ele é o Espírito de fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o Espírito avivalista da obra de Deus. Em Sanfonias, ele é o Espírito que anuncia o grande e terrível dia do Senhor. Em Ageu, ele é o Espírito que exalta a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o Espírito que convence sem força e sem violência. Em Malaquias, ele é o Espírito que repreende o devorador. Em Mateus, ele é o Espírito que não pode ser blasfemado. Em Marcos, ele é o Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré. Em Lucas, ele é o Espírito que encheu João Batista no ventre de sua mãe. É o Espírito que encheu Isabel quando foi saudada por Maria. É o Espírito que encheu Zacarias para profetizar. É o Espírito que moveu Simeão ao templo apresentar o menino Jesus. É o Espírito que ungiu a Jesus para proclamar libertação aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem é Ele? O amado Espírito Santo. Você pode sentir Ele aí nessa manhã alegrando a tua alma. Você pode sentir Ele acalmando o teu coração. Araio porque manda suia labachai. É este amado Espírito Santo que guia a igreja. É Ele que capacita o homem e convence dos seus pecados. É Ele que João escreveu. Ele é o Consolador e Espírito da verdade. É Ele que em Atos dos Apóstolos foi derramado como um som, um vento e fogo no dia de Pentecostes. É Ele que em Romanos é conhecido como Espírito que justifica a igreja. Em 1 Coríntios, Ele é o Espírito que distribui os dons espirituais à sua igreja. Em 2 Coríntios, Ele é o Espírito da liberdade. Em Gálatas, Ele é o Espírito que combate as obras da carne. Em Éfesos, Ele é o Espírito que nos selou para o dia da redenção. Em Filipenses, Ele é o Espírito de alegria. Em Colossenses, Ele é o Espírito que dirige os nossos pensamentos para as coisas que são de cima. Em 1 Tessalonicenses, Ele é o Espírito que prepara a igreja para o encontro com o Senhor nos ares. Em 2 Tessalonicenses, Ele é o Espírito que ainda detém o homem da iniquidade. Em 1 Timóteo, Ele é o Espírito que expressamente adverte a igreja sobre os últimos tempos. Em 2 Timóteo, Ele é o Espírito que capacita o obreiro para manejar bem a palavra da verdade. Em Tito, Ele é o Espírito regenerador e renovador. Em Filemão, Ele é o Espírito do perdão. Em Hebreus, Ele é o Espírito da graça que não pode ser ultrajado. Em Tiago, Ele é o Espírito que tem ciúmes de nós. Em 1 Pedro, Ele é o Espírito da glória de Deus. Em 2 Pedro, Ele é o Espírito inspirador dos escritores sagrados. Em 1 João, Ele é o Espírito que confessa que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, Ele é o Espírito do verdadeiro amor. Em 3 João, Ele é o
Espírito que conhece os verdadeiros crentes. Em Judas, ele é o Espírito que reprova os falsos obreiros. E em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pois o Espírito e a esposa diz vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque o Espírito Santo continua convidando o seu povo ao arrependimento, porque Jesus está voltando para levar a igreja. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma programação. Agradeço a Deus pelo carinho da audiência em todos os nossos irmãos. Não te afastes de mim, não te retires de mim. Ao som do prefixo musical Cassiane, estamos encerrando mais uma programação nesta manhã. Não te afastes de mim, não.
Queremos agradecer o carinho da audiência do irmão Jeremias e irmã Laís na audiência nesta manhã. Que Deus abençoe. Também chegou um zap aqui para nós do irmão Márcio e irmã Edna. Nós estamos ouvindo o melhor programa do Brasil. Irmão Márcio. Estamos ouvindo o melhor programa do Brasil, Semeando a Palavra, Rádio Atalaia. Se é o melhor do Brasil, eu não sei, irmão Márcio. Meu Deus. Mas que aqui nós pregamos Bíblia, isso o senhor pode ter certeza, né, irmãos? Eu não preciso ficar falando, porque os irmãos são testemunhas, né? Pra te descrever. Nós pregamos aqui a palavra de Deus, né, irmãos? É isso que o Senhor me escolheu. Vai chegar um dia que eu não vou estar aqui mais nesse rádio, né? Vai chegar um dia que eu não vou estar mais em Tangará da Serra. Quem sabe Deus me leve para outra cidade, quem sabe até para outro país, a gente não sabe. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Há para todas as coisas um tempo determinado. Mas nós procuramos fazer o melhor para o Senhor. Quem me conhece sabe que eu me dedico. Se for para me fazer algo relaxadamente para a obra de Deus, eu não faço, irmãos. Se for para me ensinar na EBD, eu vou estudar, eu vou orar, vou rasgar a goela aos pés do Senhor. Se for para mim dar um estudo também. E aqui no rádio não é diferente, né, irmãos? Eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para a obra de Deus, para o Senhor. O Senhor merece o melhor, né, irmãos? Eu sou uma pessoa muito sistemática em se tratando de obra de Deus. Se fosse para fazer para alguma pessoa, nem assim eu iria fazer de qualquer jeito. Muito menos para a obra de Deus. Eu vejo algumas coisas, irmãos, que eu não concordo na obra de Deus e isso me deixa doente. O irmão fica nervoso? Não, nervoso não. Mas eu fico doente, irmão. O sangue ferve, irmão. Se tratando de obra de Deus, não podemos fazer de qualquer jeito, irmão. Pelo amor de Deus. Se for dar um estudo, estuda antes, ora antes. Eu já observei algumas pessoas que vai dar a aula dominical na EBD, não lê nem a lição, irmão. Camarada não é capaz nem de ler a lição. E o pior é que a igreja sabe quando ele não estudou, a igreja sabe. A igreja não é besta, irmão, o povo não é besta. A igreja sabe quem ora, a igreja sabe quem jejuma, quem consagra. A igreja sabe quem lê a Bíblia. Só de pegar no microfone a igreja já sabe de tudo. De vez em quando tem alguns aventureiros querendo ser o que não é. Mas sabe o que a Bíblia registra? Aquele que usa de engano não permanece. Aquele que é chamado pelo homem não permanece. Mas o que é escolhido por Deus, esse permanece para sempre. Às vezes o homem, ele quer dar um jeitinho na obra de Deus. As coisas de Deus não tem como dar um jeitinho, irmão. Ou você é diácono ou não é. Ou você é presbítero ou não é. Ou é evangelista ou não é. Ou é pastor ou não é. Ou é obreiro ou não é. Não adianta eu querer dirigir igreja se Deus me chamou para evangelista. Pela misericórdia do Senhor, eu dirigi igreja por 6 anos, ainda quando era presbítero. Ainda presbítero, já dirigi igreja, pela bondade de Deus. Não tinha outro para colocar no lugar, o pastor orou, pediu a Deus e me colocou. Então é sobra? Não, não é sobra. Deus orou, Deus falou no coração do pastor e ele nos colocou lá, irmão. Aí em sequência saímos a evangelista. Não quer dizer que um presbítero não pode pastorear, ele pode. Evangelista pode pastorear? Pode. Mas tem umas coisas assim que acontecem no meio do povo de Deus. E a sociedade percebe, irmão. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, que o povo não é besta.
As coisas de Deus não tem essa de dar um jeitinho. Ou você é crente ou não é crente, irmão. Ou é céu ou é inferno. Ou é ou não é, irmão. Obrigado, povo de Deus, pelo carinho da audiência. Estamos chegando ao final de mais um programa. Louvamos a Deus pela vida, irmã Lúcia Brito, irmã Lelis Marici, Jacques Evanilda, todos na audiência do programa. Irmã Vera, Deus abençoe. Irmã Miriam Miyazaki, Deus abençoe. Todos vocês que esteve conosco até agora, um grande abraço. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre, nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor.